E se, em um único dia, você perdesse absolutamente tudo o que ama? Sua família, seus bens, sua saúde, sua paz? Você ainda confiaria em Deus? A Bíblia nos apresenta Jó, um homem descrito como íntegro, temente a Deus e reto em tudo o que fazia. Ele não era apenas um homem bom, ele era o mais próspero de toda a região do Oriente. Uma vida que muitos de nós sonharíamos em ter. Mas o que Jó não sabia era que uma batalha espiritual estava prestes a se desenrolar, e ele seria o centro de tudo. O céu e o inferno estavam prestes a assistir a uma prova de fé sem igual. Imagine a cena. Em um diálogo misterioso, diante do trono celestial, Satanás se levanta e lança um desafio. Ele olha para Deus e diz com desdém: Jó só é fiel porque tudo vai bem. A vida dele é perfeita, ele tem tudo o que quer. Tira tudo o que ele tem, e verás se ele ainda te louva na tua face. E para nossa surpresa, Deus permite. Não por crueldade, jamais, mas para provar uma verdade eterna. A fé verdadeira não se baseia no que temos ou recebemos, mas em quem conhecemos. A fé genuína não é uma transação, é um relacionamento. E então a tempestade desaba. Em um único dia, a vida de Jó é virada de cabeça para baixo. Mensageiros chegam, um após o outro, cada um com uma notícia mais devastadora que a anterior. Seus bois e jumentas roubados, suas ovelhas consumidas por fogo que caiu do céu, seus camelos levados por saqueadores, todos os seus servos mortos. A ruína material foi total, mas a dor mais profunda, a ferida que rasga a alma, ainda estava por vir. O último mensageiro chega com o rosto em lágrimas e anuncia: seus filhos e filhas, todos eles, morreram enquanto festejavam na casa do irmão mais velho. Tudo desabou. O silêncio da perda era ensurdecedor. O que você faria? O que eu faria? Em meio à poeira de seus sonhos destruídos, Jó rasga suas vestes, raspa a cabeça e se lança por terra. Mas não em revolta, ele se lança em adoração. E com a voz embargada pela dor, ele pronuncia palavras que ecoam pela eternidade. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas o inimigo não desiste facilmente. A prova se intensifica. Em um novo diálogo, Satanás insiste: pele por pele. Tudo o que um homem tem, ele dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, fere os seus ossos e a sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E mais uma vez, Deus permite o teste, estabelecendo um limite. A vida de Jó deveria ser poupada. Agora, a dor não é apenas emocional, ela é física, insuportável. Jó é ferido com feridas malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Ele se senta sobre um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Desfigurado, isolado, sem forças, sem respostas, apenas dor. O homem mais rico do Oriente agora é a imagem da miséria. E nesse momento de extrema vulnerabilidade, a tentação vem de onde ele menos espera, de sua própria esposa. Vendo seu sofrimento, ela diz: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Era a saída mais fácil, um grito de revolta e o fim de tudo. Mas a resposta de Jó revela a profundidade de sua fé. Ele a repreende suavemente. Você fala como uma mulher louca. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Ele se recusa a culpar a Deus. Ele se recusa a deixar que a dor defina sua fé. O que se segue é talvez a parte mais difícil da jornada de Jó: o silêncio de Deus. Seus amigos chegam e por 7 dias e 7 noites ficam em silêncio com ele, porque viam que sua dor era muito grande. Mas quando começam a falar, suas palavras são como sal na ferida. Eles tentam encontrar uma lógica humana para o sofrimento, acusando Jó de algum pecado oculto.
Eles não conseguiam entender que, às vezes, a dor não é um castigo, mas um campo de treinamento. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o teste mais difícil. É no vale da dor, quando não ouvimos a sua voz e não entendemos os seus caminhos, que nossa confiança é verdadeiramente forjada. Foi ali, no meio das cinzas, debatendo com seus amigos e clamando aos céus, que Jó aprendeu o poder da confiança cega. Ele chegou a dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Deus não o havia abandonado. Ele apenas o estava preparando para algo maior, para uma revelação mais profunda de si mesmo. E então, depois de longos capítulos de dor, questionamentos e silêncio, o teste termina. Deus finalmente fala, não para dar a Jó as respostas que ele queria, mas para mostrar a Jó quem ele era. Ele fala do seu poder, da sua soberania, da sua sabedoria inescrutável que governa o universo. Jó, humilhado e maravilhado, responde: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior recompensa de Jó não foi a restituição de seus bens, mas a intimidade que ele ganhou com o Criador. E depois da prova, vem a honra. Deus se levanta e repreende os amigos de Jó, mas exalta a fé de seu servo. E então, o Deus da restituição entra em cena. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele recebe novos filhos e novas filhas, e viveu para ver 4 gerações de sua família. Mas, acima de tudo, ele carregava consigo uma fé purificada pelo fogo, um tesouro que nenhuma tragédia poderia mais roubar. A história de Jó não é apenas um relato antigo, é um espelho para as nossas próprias vidas. Ela nos ensina lições poderosas. Primeiro, que a nossa fé não é provada nos dias de sol e festa, mas nos dias de tempestade e dor. É fácil louvar quando tudo vai bem. A verdadeira adoração nasce no meio do vale. Segundo, que quando tudo se cala ao nosso redor, Deus ainda está trabalhando em silêncio. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Terceiro, e mais importante, o mesmo Deus que permite a prova, com um propósito que talvez não entendamos agora, é o mesmo Deus que prepara a restituição. Se você está passando por um deserto hoje, se a sua vida parece um monte de cinzas, lembre-se de Jó. Lembre-se que sua dor não é em vão. O mesmo Deus que sustentou Jó em meio à perda e à dor, é o mesmo Deus que está ao seu lado agora, segurando a sua mão, mesmo que você não sinta. Ele está te preparando para algo maior. A dor pode durar uma noite, mas a alegria, a restauração, a restituição, elas vêm ao amanhecer. Sua história não termina no capítulo da dor. Há um capítulo de dupla honra sendo escrito para você. Creia nisso. Deixe o seu amém aqui nos comentários se você recebe esta palavra. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desesperadamente ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Motivando a Esperança, porque aqui a nossa fé renasce e se fortalece a cada novo dia. Obrigado por assistir e que a paz de Deus inunde o seu coração.